Atenção, gente, presta atenção na notícia que nós vamos trazer a partir de agora. A polícia está investigando uma série de agressões contra uma criança que tem 1 ano e 8 meses em uma escola municipal lá do litoral. Uma funcionária foi demitida e 2 concursadas afastadas. O Vitor Costa vai trazer informações ao vivo lá da região, o que a gente conseguiu descobrir até agora e as providências que estão sendo tomadas. Diga, Vitor. Então, a Polícia Civil já está apurando isso, foi aberto um inquérito justamente para tratar, para saber ao certo todo o ocorrido. É um gurizinho de 1 ano e 8 meses, naturalmente, pelas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não pode, em hipótese alguma, divulgar, e também a gente tem uma entrevista já aqui na ponta da agulha com a mãe desse piazito. E olha, gente, ele estava no período de adaptação da escolinha. É uma escolinha municipal, como você frisou muito bem. A prefeitura já tomou uma medida que foi essa, afastamento temporário por processo administrativo interno para as concursadas, E a outra que tinha sido contratada, ela foi desligada, ela tinha uma função, digamos, como monitora ali no local, E olha, isso aconteceu recentemente, teve todo um imbróglio muito grande, porque o gurizinho apareceu com essas lesões no bracinho e na mão também. Então a mãe comunicou o pai, porque a escola entrou em contato, e então foram até, gente, o pediatra de confiança da família, o médico que assiste e conhece esse gurizinho. Então ele repassou para a mãe essa orientação. Aí começou o desdobramento, e que a gente vai ter mais detalhes agora com essa senhora, que naturalmente vamos também preservar a identidade dela aqui pelas mãos do nosso repórter cinematográfico. Boa tarde para a senhora, na medida da educação, porque não tem sido dias fáceis para ti, naturalmente, e para o seu esposo também. Mas eu lhe pergunto, sendo pai também, como que tu recebeu no primeiro momento, assim, a notícia, Naquela hora, digamos assim, mãe, que cai a ficha, O que dá para descrever para nós? Boa tarde. Boa tarde. Bom, no momento em que foi comunicado por reação alérgica, eu fiquei surpresa, porque ele nunca tinha tido. Mas quando eu vi as lesões, eu achei estranho, e com a confirmação do pediatra, que eram lesões, o meu chão desabou. Porque, em primeiro lugar, elas me mentiram. Elas falaram que ele apareceu com manchas. Como é que foi a dinâmica? Eles falaram contigo e seu esposo foi lá, rapidinho? Isso. No WhatsApp elas me mandaram foto das manchas, que ele começou com manchas após o almoço. E me mandaram foto via WhatsApp da escola, me mandaram foto do buffet para ver se ele tinha comido alguma coisa que pudesse dar reação. Mas eu fiquei surpresa, porque ele nunca teve reação alérgica a nada. E foi aí que começou, daí a gente levou no pediatra, quando o pediatra confirmou que eram lesões traumáticas. Pediu para que eu averiguasse que não levasse a criança na escola. No outro dia... A partir do médico particular mesmo que conhece o seu filhote, dá início a isso, daí no outro dia tu... Sim, ele conhece o meu filho desde os 15 dias de vida, e tanto que ele estranhou até o choro dele. O choro era um choro, não era de criança normal, nem manha, era desesperador. Quando ele foi encostar no meu filho. E foi aí que ele pediu pra gente fazer a averiguação na escola. E aí no outro dia, eu fui de manhã falar com a diretora. Pois é, aí nesse período, chegou lá, qual foi mais ou menos a resposta delas ou a conduta que se deu? Elas estavam sabendo dessas possíveis manchas por reação alérgica, mas quando eu falei que o pediatra confirmou que eram possíveis lesões traumáticas, elas também ficaram chocadas, e eu disse que eu queria a verdade. Que se ele tivesse caído, ele poderia ter caído em casa. Eu viraria minhas costas, vida que segue, caiu, ok, melhora. Se fosse de um coleguinha... Ou se fosse de um coleguinha, elas teriam que falar, aí a conduta seria com os pais da criança. Eu não sei como é que é a conduta da escola, mas estava tudo certo. Mas eu queria a verdade. Foi aí que elas disseram que iriam averiguar. E quando elas me chamaram na escola, isso foi no turno da manhã, no turno da tarde, quando elas me chamaram na escola, já tinha sido tomada todas as medidas, e elas me confirmaram que realmente foi
maus tratos de uma das professoras. E essa confirmação dela se deu, elas viram na câmera? Via câmeras, Elas que viram as câmeras, inclusive uma delas me falou que ela ficou em cima do meu filho durante 4 minutos. 4 minutos que se decorreu esses maus tratos. Essa violência de um piazito de quase 2 aninhos. 1 ano e 8 meses, em fase de adaptação, né? Quer dizer, é muito triste. Eu ainda não sei que sentimento de impotência, de tristeza, um trauma, não sei se isso vai ficar pro resto da minha vida, eu não sei. Mas a única coisa que eu quero é justiça. Só isso. Essa mulher não pode, ela tem que pagar pelo que ela fez. Será que ela não fez com outra criança, que as mães não tenham notado? Será que ela mentiu, dizendo que eram manchas por outras coisas, culpando coleguinhas ou até mesmo por ter caído, por ter batido e ela mesmo ter machucado? A gente não sabe, né? Eu não sei se alguma vez foi investigado, mas eu fui a fundo. Um detalhe, Samuel, e quem está em casa, né, a gente tem que cuidar dessa questão da imagem dela aqui, é o fato de que a gente explicou, né? As pessoas acabaram sendo afastadas, né? 2 concursadas por questões legais que fizeram concurso, passaram e elas dão aula lá, né, na creche. E a outra acabou sendo desligada, né? Uma dessas profissionais, eu conversava com a mãe aqui, ela disse que não chegou a botar a mão no gurizinho, né? Ela foi, de certa forma, conivente. Isso machucou muito a mãe também, porque dentre 3 pessoas ali, né? Poderia até mesmo que uma, como praticou mais incisivamente, né? A mãe falou 4 minutos, as outras terem sido um pouco mais humanas, na minha visão, e ter ajudado o gurizinho, né? Eu volto a perguntar também agora aqui para essa senhora, porque naturalmente isso choca bastante. É o seu primeiro filho e como fica o fato de ter, digamos, né, dado confiança para alguém cuidar dele e acontecer isso? Tu tem outros filhos? Eu tenho um filho de 28 anos e um neto de 1 ano e 10 meses. E também vai para a escolinha, não na mesma cidade. E é que nem eu falei, é frustrante a gente ficar de mãos atadas, saber que a gente está levando para o bem e alguém fazer o mal. É muito revoltante. É revoltante saber que isso acontece. É muito revoltante. A gente olha na TV todos os dias e nunca a gente imagina que vai acontecer com a gente. Uma família estruturada, uma criança amada, criança, né? Que tá aprendendo. Ela tava lá para isso, para também aprender. E acontecer uma coisa dessas é muito revoltante. Ele chegou a ficar muito reativo, assim, mãe? Sim, ele ainda tá com algumas atitudes meio traumáticas, assim. Ele, de madrugada, ele chora, acorda chorando e assustado. Às vezes até com a gente, quando a gente tá junto, ele acorda assustado. Quando ele vê que é a gente, aí ele acalma. Quando antes ele dava uma batidinha só, encostava em alguma coisa, não fazia nada, não chorava. Agora ele chora, por qualquer machucadinho que ele faça, ele chora. Qualquer tropeção. Qualquer tropeção. Vocês naturalmente, né, foram na polícia, tudo. Como é que tem sido o andamento agora, né? A gente recebeu da Polícia Civil, o delegado, né, Alexandre, que é uma reserva moral aqui da comunidade também, o fato de que estão procurando, estão buscando todos os indícios, mas que está tudo muito bem encaminhado também por parte da polícia. O que vocês têm de atualização, assim, nesses diálogos, né? Afinal de contas, isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso fere inúmeras situações que são graves, né? Todas as medidas foram tomadas. A gente só pede, eu e a minha família, a gente só pede justiça e que isso corra. A gente sabe que a justiça é morosa, mas a gente pede ajuda da polícia para que isso seja encaminhado quanto antes, para a gente poder ter paz no nosso coração, porque é muito doloroso a gente ficar remoendo isso todos os dias. Agora, hoje pela manhã ainda ele fez o exame de corpo e delito. Foi acompanhado, a própria delegacia me comunicou que
iria ser acompanhado por uma conselheira tutelar do município, então... Seu marido foi junto? Foi junto. Todas as medidas estão sendo tomadas. E claro, vocês também... O diálogo que a gente teve aqui antes de entrar ao vivo no Balanço, né? Vocês são pessoas do bem, vocês não desejam o mal para elas, mas o seu intuito é que, digamos, ela não trabalhe mais com isso porque não se mostra preparada, é o que tu observas? Eu acho que não tem. A senhora é vó, né? A senhora não tem a mesma Eu acho que não tem como, né? É um absurdo uma pessoa dessas fazer um concurso público e assumir um cargo desses. Ela não pode encostar mais numa criança. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu não sei o que passava antes, porque eu não conhecia ela, que nem eu falei. O meu filho estava em adaptação. Eu também estava sendo adaptada a novas regras e estava aprendendo a rotina da escola. Então, confiando. Mas confiando totalmente, né? Confiando totalmente. É inaceitável uma coisa dessa. E passa pela cabeça de vocês que ele volte para uma creche ou nesse momento vão tentar ver se fica com familiar? Não, ele já voltou. Ele já voltou na segunda-feira, ele já iniciou numa nova escolinha municipal e ganhou toda a atenção. A gente foi muito bem recebido. É uma escola que a gente ganha ela acalenta, ela abraça a gente. E está sendo feita adaptação conforme as escolhas dele, no tempo dele. Elas estão tendo paciência, o meu marido está acompanhando essa adaptação. Então, eu só agradeço. Que é o que ele mais precisa agora, é de confiança, confiar no ser humano, né? E confiar, digamos, né? Obrigado pela participação da senhora. E fica também um detalhe muito bacana, se a gente consegue tirar algo de positivo, Samuel, ver a conduta desse pai também, né? Que baita pai, porque a gente tem muitas vezes na sociedade aí exemplos de homens que são, né, monstros. Só, né, um adendo também, que ela fez o trabalho correto, a mãe, o pai também, todo esse núcleo familiar, para que a gente, né, sempre zele pelos nossos, pelos próximos, para que isso é fundamental. Naturalmente, a Polícia Civil, como eu já adiantei, né, está com um inquérito aberto quanto a isso, vai seguir as diligências para saber os próximos caminhos quanto a isso. E também a Prefeitura, nós pedimos uma solicitação, já havia explicado, mas fica aqui também o esclarecimento formal da nossa emissora, de que a Prefeitura já afastou, né, as duas profissionais aí por um período de 30 dias para verificar tudo, elas estão respondendo esse processo. A outra moça, que também a gente não vai identificá-la, ela foi desligada e a Prefeitura reitera que esse tipo de prática não é aceitável. Fecha aí, em suma, a nota que a Prefeitura de Tramandaí, aqui no Litoral Norte Gaúcho, nos repassou, repudiando, né, esse tipo de caso e que, claro, vai também compactuar para querer ajudar a família e os demais responsáveis. Samuel? Vitor, muito obrigado pelas informações. Essa mãe também, muito obrigado por compartilhar com a gente essa história que machuca e machuca demais a família de vocês e machuca para todo mundo que está assistindo, porque ninguém concorda com uma barbaridade dessas. Nós levamos nossos filhos para as escolas para serem educados, para serem amados como são em casa. E ninguém vai concordar com um bandido beliscando, machucando, torturando, fazendo maus tratos com essas crianças. E a comunidade ali tem até aquela imagem ali mostrando uma manifestação que fizeram de repúdio, porque ninguém concorda com esse tipo de barbaridade. Não tem amor no coração, não vá cuidar de crianças, vá fazer outra coisa, te vira, vá construir a tua vida de outra forma, mas sai de perto das crianças, porque ali, gente, tem que ter amor, dedicação, carinho, é fundamental, senão não serve para coisa. Caso que a gente vai acompanhar, aliás, elas sabem, né? A polícia está apurando, vai bater na porta delas para buscar mais esclarecimentos sobre o que fizeram.